Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Vim contar um testemunho hoje para vocês. Quero fazer uma perguntinha. Vocês acreditam em sonhos? Pois é, nosso testemunho hoje é envolvendo um sonho. Vou contar aqui uma história minha, tá? Esse testemunho é meu. E aí vocês, depois que eu contar esse testemunho, vocês, sempre que vocês sonharem, vocês vão lembrar da minha história, tá? Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai, né? Não vamos falar aqui o motivo da separação, tá bom? E aí eu era muito pequenininha e a minha mãe sentou comigo e com meu irmão e perguntou pra gente se a gente queria ficar com o meu pai ou queria ficar com ela, que era pra gente escolher, né? E eu lembro que eu escolhi ficar com minha mãe e o meu irmão escolheu ficar com a minha mãe. E a gente foi para um outro bairro e foi para uma outra casa. E eu lembro que nessa casa que a gente foi, nessa casa nova, eu lembro que eu completei os 6 anos de idade e eu não via o meu pai. Mesmo eu tendo escolhido ficar com a minha mãe, eu sentia falta do meu pai, muita falta, e eu não via o meu pai. E quando foi um dia, eu sonhei que eu estava em uma avenida e eu estava com uma amiga. Só que no sonho eu não sabia quem era a amiga, mas eu via que eu estava com uma amiga, né? E aí no sonho eu lembro que nós estávamos numa avenida grande, bem movimentada, e eu dizia para ela no sonho assim, eu dizia, olha, a gente vai dobrar a próxima à esquerda. E no sonho aconteceu dessa forma, nós dobramos a próxima à esquerda. Quando eu olhei, eu estava num alto e a avenida na qual eu dizia que a gente ia dobrar era uma avenida de descida, era tipo uma ladeira, né? E do lado tinha um muro muito grande, eu não sei se era de um hospital ou era de uma escola, aquele muro. E do outro lado tinha uma barreira, e em cima dessa barreira tinha várias casas. Quando a gente fala barreira, é como se fosse monte, tá? E tinha várias casas. E no sonho, eu olhava a casa em cima dessa barreira. Eu vou dizer barreira porque a gente, quando era criança, chamava isso de barreira, né? Ah, lá na barreira, né? E aí eu olhei o meu pai subindo nessa barreira, indo para uma casa. E eu olhava que era meu pai. Meu pai trabalhava no Armazém Paraíba. É uma loja muito famosa em São Luís do Maranhão. É um armazém, né? E vende de tudo. E aí eu lembro que eu olhava meu pai com uma camisa creme e no bolso da camisa tinha um símbolo, uma bola, e em volta tinha o nome Armazém Paraíba. E eu tinha só 6 aninhos, gente. E da distância que eu tava, o normal era que eu não enxergasse quem iria subir aquela ladeira. O normal era que eu não enxergasse o símbolo que estava naquela camisa. Mas no sonho eu enxergava que era o meu pai e eu enxergava o símbolo da camisa dele, no sonho. E eu tive esse sonho, mas eu não contei para minha mãe. Eu tinha só 6 aninhos, gente. E aí com o passar dos dias, a minha mãe chamou uma amiga minha e pediu que essa amiga minha fosse comprar uma galinha, um frango, né? Numa outra feira, que não era na feira do bairro que a gente morava. Nessa feira que a minha mãe pediu para minha amiga comprar o frango, a galinha, eu sei que era uma feira muito grande, muito movimentada, e tinha muita coisa nela e os valores eram mais em conta. As coisas lá tinha coisas mais baratas do que em outras feiras, entendeu? Então essa minha amiga foi e eu fui junto com ela. Eu lembro que pra gente chegar nessa feira, a gente tinha que atravessar um monte de avenida. Era longe da casa que a gente morava.
Mas essa minha amiga foi. Aí agora tu pergunta assim, nossa, mas ela foi tão longe para comprar uma galinha. Ela foi, gente. E era costume do povo que morava nesse bairro ir lá nessa feira, porque lá eram as coisas mais baratas e tinha muita coisa nessa feira. Era tipo assim um centro de lojas, entendeu? E aí, quando a gente atravessou as avenidas para chegar nessa feira, eu me dei conta que eu estava na avenida que eu tinha visto no sonho. No sonho. E a amiga que no sonho eu não conseguia ver era agora que estava comigo. E eu comecei a entender. Eu disse, então essa aqui, na minha cabeça, eu ficava falando, eu digo, então essa aqui é a avenida do meu sonho. Então é lá na frente, a rua que eu tenho que dobrar à esquerda e eu vou ver o meu pai. Aí eu chamei ela, eu disse pra ela, vamos comigo ali. Ela disse assim, aonde? Tu conhece aqui? Eu dizia, não, eu não conheço, mas eu preciso que tu vá comigo ali na frente. Aí ela ficou assim, ela, tá bom, então vamos. Aí ela foi comigo. Era bem perto de onde era a feira, gente, a rua que nós tínhamos que dobrar, né? E a gente foi, e eu tava confiando no sonho que eu tinha tido. Porque, na verdade, eu nunca tinha visto aquele lugar, a não ser no meu sonho. E a gente foi. Quando a gente dobrou à esquerda, justamente era a rua com a ladeira que eu tinha visto no meu sonho. E da ladeira que eu tava, lá do topinho, eu olhava a casa que no sonho eu tinha visto. Só que cadê o meu pai? Aquele homem que eu via subindo a ladeira para ir para aquela casa. Eu não via o meu pai. Aí eu disse para ela, a gente vai descer, que a gente tem que ir naquela casa que tá lá. Era muito longe da onde eu tava, gente, mas no sonho eu conseguia ver tão perto, mas na realidade era muito longe, entendeu? E ela foi comigo. Nós duas ali, ela confiando aonde eu tava levando ela. E eu era só uma criança de 6 aninhos, gente. E eu lembro que eu subi a ladeira aonde ficava aquela casa. E quando eu cheguei lá, tinha várias casas. E eu lembro que quando eu cheguei na porta daquela casa, muito humilde, ela era uma casa de taipa, casa que não tinha reboco. E ela era coberta de palha. E eu lembro que eu bati na porta da casa e eu bati palma. No Nordeste a gente tem o modo de bater palma na porta da casa da pessoa quando a gente não sabe o nome da pessoa que mora ali. E aí veio uma moça, uma mulher já adulta, né? Veio me atender e o nome do meu pai é Osvaldo. E eu perguntava para ela, e eu perguntei para ela, porque eu não estava mais sonhando, agora era realidade, né? Eu perguntei para ela assim, moça, você pode me dizer se aqui mora um homem chamado Osvaldo? Aí ela disse, Osvaldo? Eu disse, sim. Aí ela disse, mora sim. Aí ela virou a cabeça assim para trás e disse, papai, tem uma jovem aqui lhe chamando. Desse jeito. E naquele dia eu descobri que o meu pai tinha uma filha adulta, tinha um filho adulto e morava com eles ali. Naquele dia, porque até então eu não sabia, eu não lembro de eu ter visto eles dia nenhum, hora nenhuma, e naquele dia eu descobri. E o meu pai justamente estava na casa e o meu pai tinha acabado de chegar do serviço, ele tinha acabado de tirar a camisa que ele estava, porque ele tinha acabado de chegar do serviço. E aí eu lembro que o meu pai me abraçou, me beijou, chorou, perguntou como eu estava, como minha mãe estava, como meu irmão estava, né? E aquilo ali foi o começo assim, foi o que abriu a porta para que eu pudesse olhar meu pai mais vezes, já que eu não tinha visto ele nunca mais depois que minha mãe se separou dele, né?
Mas o que eu quero dizer para vocês? Nem todo sonho é algo que acontece por acaso. Nem todo sonho é bobagem. Nem todo sonho é mentira, né? Tem sonhos que a gente torce, que a gente ora para que não aconteça, para que seja repreendido, para que seja anulado, porque é muito ruim. Mas tem sonhos bons que a gente quer que aconteça, que a gente torce para que venha se realizar. E esse sonho que eu tive, que Deus me deu, eu ainda não era crente, né? Eu ainda não era crente, eu ainda não conhecia a Deus. E ali já foi um trabalhar de Deus na minha vida, né? Porque quem poderia mais me dar um sonho como esse? Só Deus. Para me mostrar onde meu pai estava, onde eu iria encontrar ele e usar uma jovem para me levar até ele, como a minha mãe, né, pediu para que ela fosse comprar um frango e na hora a gente acabou indo na casa onde meu pai morava. Só Deus para fazer, né? Então, o que eu quero dizer para ti? Não pense que todos os sonhos que você tem possam ser bobagem, tá? Porque esse sonho foi muito real, esse sonho foi muito verdadeiro. Eu sonhei e logo se realizou. E eu sou muito feliz. Eu tenho hoje 47 anos e eu nunca esqueci desse sonho que eu tive. Eu lembro de cada detalhe desse sonho, eu nunca esqueci. E Deus realizou um desejo do meu coração, que era ver o meu pai, era encontrar o meu pai novamente. E Deus realizou, e eu nem era crente. E eu nunca nem tinha ouvido falar sobre Deus, né? Mas Deus já era ali, já cuidava de mim, já tinha um carinho, um amor por mim. E eu louvo a Deus. E hoje eu conheço esse Deus, hoje eu sirvo a esse Deus. E eu sou muito feliz de descobrir que, mesmo eu não conhecendo Ele, como eu não conhecia, né? Ele já trabalhava na minha vida, né? E assim Deus também. Mesmo que você não conheça esse Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mesmo que você não conheça Ele, eu quero te dizer que Ele te conhece. Mesmo que você nunca tenha feito nada para Ele, mas Ele sempre trabalha ao favor daquele que Ele ama, que ele tem propósito, que Ele tem projeto. E sem eu saber, né, que eu não sabia, mas Deus já tinha um propósito na minha vida. E hoje, eu servindo a Ele, eu fico tão feliz, tão grata de ver que Ele já agia na minha vida sem nem eu ter conhecido Ele antes, né? Deus, Ele é maravilhoso. Então, esse é um testemunho real, verdadeiro, um sonho real e verdadeiro, viu? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus cuide e que você não deixe de buscar o Senhor todos os dias da tua vida.